Atos 16, do 6 ao 12. As mensagens de quinta-feira, elas têm sido gravadas, têm sido postadas no YouTube e tem sido recomendado às congregações, tanto São Luís do Maranhão, como em Belo Horizonte e as outras congregações, que eles possam assistir. Então, vejam lá o pessoal de BH, de São Luís, né? Atos 16, do 6 ao 12. Esse primeiro eu vou ler para vocês, tá bom? Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito, e ali ficamos vários dias. Tá bom? Bom, primeiro, expressão de porta aberta e porta fechada. Paulo quer ir para um determinado lugar, ele tem algo em mente, ele tem algo no coração dele. Vamos. Quando eles tentam ir para a região de Frígia e Galácia, eles não conseguem, algumas coisas vão dando errado, eles se sentem impedidos pelo Espírito, eles retornam e eles começam um outro caminho. Esse outro caminho também não dá certo, e eles tentam outro caminho. Então, de repente, Paulo tem alguma visão, ele entende que essa visão é uma direção do Senhor. Paulo, vamos para a Macedônia, porque aquelas outras portas estão fechadas. Pastor, como é que a gente sabe que isso é uma expressão de porta aberta, porta fechada? O próprio Paulo vai usar isso em algumas cartas, explicando o que estava acontecendo. O Senhor fechou uma porta. Vamos continuar no pensamento. Abre 1 Tessalonicenses 2,18. E o irmão que encontrou pode ler para nós. Primeira carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 18. Bem, olha, nós queremos visitar vocês. Bom, nós queremos visitar, mas eu mesmo, Paulo, eu quis visitar vocês. Não apenas uma vez, eu já tentei 2 vezes visitar vocês, mas Satanás impediu. Então essa porta foi fechada por Satanás. Texto conhecidíssimo, Apocalipse 13, verso 7. Apocalipse 13, verso 7. Aqui já fica mais clara a ideia de porta aberta e porta fechada. E esse texto talvez ele não seja conhecido como deveria, mas a ideia desse texto é falada por crente no mundo inteiro. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isso: diz o que ele é santo e que ele é Davi, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. O que ele abre ninguém pode fechar, o que ele fecha ninguém pode abrir. A ideia aqui é uma porta, tá bom? Tanto que Apocalipse 3 vai continuar até o verso 20, que vai falar: eis que estou à porta e bato, porque é uma dinâmica de pensamento aqui de João e de Deus, passando para João. O Senhor tem uma chave especial, ele tem uma chave que abre qualquer porta e que fecha qualquer porta. Ele não usa essa chave diante dos corações. Então ele citou a porta e bato. Essa chave ele não usa diante dos nossos corações, mas diante do mundo físico. O Senhor tem essa chave, a chave de Davi. Ele abre qualquer porta, ele cria oportunidades ou impede que oportunidades nasçam. 2 Coríntios capítulo 2, versículos 12 e 13.
Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 12 e 13. Quem encontrar, mais uma vez, pode ler. Olha, quando cheguei a Troa, para pregar o Evangelho de Cristo, e abriu-se uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para Macedônia. Ninguém pôde pregar o Evangelho porque havia se aberto uma porta. Uma porta, tá bom? Na visão de Paulo, uma oportunidade nasceu. Uma porta foi aberta pelo Senhor, mas ainda assim eu não tive essa tranquilidade, porque eu precisava de Tito para que eu pudesse aproveitar aquela porta que Deus abriu. Deus abre portas, Deus gera oportunidades, Deus fecha portas, segundo o Apocalipse. E a gente viu também que Satanás pode impedir algumas coisas, algumas oportunidades de serem aproveitadas. 1 Coríntios 16, versículo 8 e 9. Primeiros Coríntios 16, versos 8 e 9. Ficarei, porém, em Éfeso, até Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz me abriu, e há muitos adversários. Essa porta já foi aberta. Ele acredita que abriu-se uma porta, mas para essa porta ficar aberta, ele precisa assumir uma postura, porque existem muitos adversários, tá bom? Para que ele não consiga fazer o trabalho, ele não consiga aproveitar a oportunidade da porta aberta. Colossenses 4:3. Colossenses 4:3. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou no meio. Aqui já Paulo fala assim: vamos orar para que se abra uma porta. Não é questão que na simbologia, tá bom, da Bíblia, na simbologia particular também do coração e na unção que há no apóstolo Paulo, ele tem essa visão de que portas são abertas e portas são fechadas. Portas se abrem e portas se fecham. E João vai dizer que existe uma chave na mão de Deus, a chave de Davi, que abre portas e fecha portas, ou que abre oportunidades e fecha oportunidades. Deus tem o poder de fechar oportunidades de relacionamento, tá bom? A ideia é qualquer tipo de oportunidade de me relacionar, para que eu possa conversar, para que eu possa explicar o Evangelho, portas que dizem respeito à tua vida financeira, à tua vida emocional, portas circunstanciais. Em alguns momentos nasce é uma circunstância, é um momento criado pelo próprio Deus. Uma porta se abre. Deus tem essa chave que abre portas. Então, quando eu penso nisso, eu imagino e eu entendo algumas coisas. Eu entendo que tem portas que Deus não quer abrir, ou seja, que Ele quer fechar. Tem porta que Deus não quer abrir, porque a porta que Ele abre, ninguém fecha, e a porta que Ele fecha, ninguém abre. Então tem portas que Deus quer fechar. Tem portas que Deus Ele vai esperar para abrir. Ele vai esperar que eu possa abrir essa porta, mas eu vou aguardar. Aguardo um pouco, eu não vou abrir essa porta. Então, na carta aos Colossenses, Paulo vai dizer assim: vamos orar para que a porta se abra. Vamos colocar assim, específico, é muito legal. Você foi bem específica uma situação, mas vamos pensar um pouquinho mais amplo. Por que uma porta seria fechada? Vamos pensar mais amplo. Por que uma porta é fechada? Vamos pensar o inverso. Por que você abre
Agora, qualquer porta. Por que você abre uma porta? Para passar por ela, né? Para isso que se abre uma porta, né? A gente abre a porta porque a gente quer ou entrar ou convidar alguém para entrar, né? Então a gente abre uma porta. Então, quando uma porta é fechada por Deus, uma coisa a gente tem que ter em mente: o que está lá dentro não é bom para nós, ou não é bom que a gente entre lá. Então ele tem uma chave que ele fecha as portas. Por quê? Porque a porta é símbolo de oportunidade. A porta, né, quando a gente está falando desse símbolo dentro da Bíblia, é um símbolo do quê? De algo que vai se abrir para que a gente comece uma jornada. As portas na Bíblia, o símbolo não é abriu a porta, caiu tudo no nosso colo, está tudo pronto, a gente ganhou um negócio de mão beijada, não. A porta se abre para quê? Tem um caminho, tem um quarto para entrar, tem um caminho para trilhar, então a porta se abre. A porta é o começo de alguma coisa. Quando a porta está fechada, eu digo: eu não quero que você viva isso, eu não quero que você dê sequência nisso. As portas abertas são símbolos de algo bom que está para começar. E a porta fechada, Deus dizendo assim: não entra não. Não entra. Deus segurando a maçaneta, para assim: não entra aqui não, rapaz. Se entrar aqui, a coisa vai ficar feia. Porque porta é símbolo de uma jornada. Por que não deu certo isso? Por que isso não aconteceu? O Senhor fechou essa porta porque Ele não queria que você trilhasse essa jornada, você seguisse nesse caminho. E o nosso coração precisa estar vendo as portas que Deus fecha, sem rebeldia, sem graças a Deus, não, sem comportamento de criança. Se a porta for fechada por Deus, sem murmuração, porque Ele não quer que a gente trilhe esse caminho. Ele tem uma razão, Ele tem um motivo, e normalmente esse motivo ele está vinculado a um futuro, está vinculado a algo que Deus está vendo lá na frente. Não posso abrir essa porta, não posso deixar você entrar nessa casa, não posso deixar você entrar nessa firma, não posso deixar você entrar nessa família, não posso deixar você fazer parte dessa comunhão. Eu tenho que fechar essa porta e impedir que isso aconteça na sua vida. Eu preciso cuidar. Preciso cuidar para não fechar, talvez, também uma porta que Deus quer abrir. Porque eu posso fechar uma porta que Deus quer abrir. O pecado pode fechar portas que Deus quer abrir. O pecado pode impedir o agir do Espírito. Então, Deus quer que eu trilhe uma jornada, Deus quer que eu trilhe um caminho, e o meu pecado não tem aquela porta fechada. E aí, no dia, o meu coração que não deseja uma direção do Senhor, eu começo a abrir outras portas e mantenho a porta que Deus quer abrir para mim fechada. Quantas pessoas não chegam para mim e falam assim: pastor, eu estou vivendo agora o que Deus já tentou fazer com que eu vivesse 10 anos atrás. Pastor, eu estou vindo para esse ministério agora, mas Deus já falou comigo há 15 anos atrás, há 12 anos atrás. Eu me mantive a porta fechada. Deus não queria esse ministério, Deus não queria fazendo isso, Deus queria que eu tivesse saído desse emprego há muito tempo, Deus queria que eu dedicasse mais tempo à minha família. Era uma porta, Deus gerava oportunidades para ele cuidar da esposa, Deus gerava oportunidades para ela cuidar dos filhos, mas não tinha porta fechada. Então, tem portas que Deus quer abrir e o nosso pecado deixa fechado. Nosso pecado impede a gente de entender a palavra, e a palavra é direção para a porta aberta. Impede que a gente seja preservado do mal. Deus às vezes abre portas, por exemplo, a pessoa caiu em pecado, né? Caiu em pecado. A Bíblia fala que não sobrevém tentação que não seja humana, não venha da carne, e o Senhor ele dá aquele escape, a ideia de uma porta de saída, que a nossa carne não tem fechado. Diante de todo pecado tem uma porta de saída, diante de todo pecado tem uma porta de escape. Se ela fica fechada, não foi a chave de Deus, foi o teu pecado que impediu você de sair. Eu preciso cuidar também para não ficar tentando abrir porta que Deus quer fechar. É comum financeiramente, eles falam assim: não faça isso. Aí a gente dá um jeitinho financeiro, né? Solteiros dão um jeitinho, uma desculpa, abrem portas de relacionamento sexual antes da hora. A porta tem que ficar fechada. Força-se porta para obter poder, para governar, base da força, para mandar, para exigir, força de domínio. São portas que Deus quer fechar. Sempre pergunte ao Senhor: o Senhor quer essa porta aberta ou o Senhor quer essa porta fechada? Como é que eu posso saber, pastor? Algumas coisas são claras na Bíblia. Então
aquilo que está claro, aquilo que é claramente revelado, você sabe que aquilo é a porta que Deus quer manter fechada. O Senhor quer essa porta fechada. A porta do divórcio, Ele quer fechar. Ele quer o seu casamento perdure. Não é uma porta que você pode abrir. Algumas pessoas tentam abrir essa porta, gerar oportunidade de divórcio. Como é que eu descubro que portas são claramente fechadas por Deus? A Bíblia. Vamos ler a Bíblia, vamos estudar a Bíblia, vamos meditar na Bíblia. Ponha seus planos diante do crivo, sabe? Diante da orientação da Bíblia, e você vai saber que portas Deus quer fechada. Algumas coisas, algumas portas, a gente deve não ter fechado ou aberta, simplesmente usando aquilo que Deus nos deu chamado inteligência, né? Capacidade de pensar. Você pensa e você sabe se eu devo seguir ou não seguir. Isso que me abre em Salmo 32, versículo 8 e 9. Salmos 32, versículo 8 e 9. Salmo 32, versículo 8 e 9. Quem encontrar pode ler. Algumas coisas já estão dentro de você. Você não pode ser como um animal, você não pode ser como uma mula, né? Que age não tem entendimento, não tem inteligência, não tem capacidade de pensar. Então a mula age pela força, precisa de freio, precisa de rédea para obedecer. Vocês não, vocês podem fazer as coisas de maneira correta usando a palavra e usando o entendimento de vocês, né? Ai, olha só, o que está acontecendo aqui? Eu tive a oportunidade, fui construir, deu tudo errado, mas não pediu a ajuda de um pedreiro, de um engenheiro, não, eu vou viver isso, eu vou viver essa oportunidade. Aí a pessoa, vamos pensar numa situação em que um jovem aproveita, eu tive a oportunidade, pastor, desci, fui para a praia, ou fiz alguma coisa que era claro que se ele fizesse aquilo, o físico dele ia ficar enfermo, né? Comeu o que não devia, mergulhou na hora que não devia no mar, alguma coisa assim. Então, usa lógica, usa mente. Algumas coisas estão aqui mas a Bíblia não fala nada se eu posso nadar agora ou não nadar agora. A Bíblia não fala nada sobre que velocidade eu sigo numa pista que não tem placa ou que não tem um limite estabelecido, mas o teu juízo, né? A inteligência que o Senhor te deu, você não é como uma mula que seja um cabresto. O Senhor já te deu algumas portas, você não tem que fechar. Não é porque eu tive a oportunidade de fazer, de me arriscar. Não, eu sigo orientações de médico, de bombeiro, eu sigo orientações de pastores, eu sigo orientações de engenheiros, eu sigo orientações para manter algumas portas fechadas ou abertas. Algumas perguntas você nem precisa fazer. Eu vou gastar se eu não tenho dinheiro para pagar? Não, mas eu tenho cartão, por isso você não vai gastar. Porque isso não é porta que você tem que manter fechada, você não tem dinheiro para pagar. Eu vou para o fundo do mar, se eu não sei nadar? Não! Mantenha essa porta fechada. E outra coisa, tem porta que está aberta e por isso tem que atravessar ela. Tem porta que está aberta, e eu vou dizer para vocês, tem portas que estão abertas até pelo autorizar de Deus, mas Ele ainda não quer que você atravesse. Eu vi a porta aberta e ainda pergunto, Senhor, a porta está aberta, mas eu atravesso essa porta? Sim, não sei. Atos 16, versículo 25 a 28.
Atos 16, versículos 25 e 28. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Os outros presos escutavam. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas. Foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro veio abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando dos presos que tinham fugido. Mas Paulo falou com grande voz dizendo: não te façam nenhum mal, todos aqui estamos. Todo mundo preso. De repente eles começam a cantar um louvor, né? Começam a adorar o Senhor. E terremoto, tal, sai a algema, as portas se abrem. E talvez todo mundo diz assim, oportunidade, vamos fugir, a porta se abriu. Mas Paulo está dizendo, não, só vou sair por essa porta se for orientação de Deus. A porta está aberta, não, vamos lá, que isso? É oportunidade, vai, pega a oportunidade. Não, Paulo, sempre nenhum, nós vamos ficar aqui, vamos continuar cantando, porta aberta. O carcereiro disse, fica tudo aberto, as portas, eles fugiram, vão me matar. Não, fica tranquilo, a gente está aqui. A gente não passa porta nenhuma, se não for orientação de Deus. Então você pergunta, Senhor, abre essa porta para mim, essa porta é para mim. Algumas pessoas chegam e estão tomando uma decisão absurda, mas tomam uma decisão absurda só porque tem a oportunidade de tomar. Não, pastor, não é possível, você está aqui, tão fácil, tão simples. Deve ser porque a vontade de Deus. Paulo não fez isso, estava tão fácil, tão simples, fugir da cadeia ali. Paulo falou, não vou. Porque não é porque a porta está aberta que significa que é a resposta de Deus. Mas eles estavam cantando, pastor, eles estavam adorando, pastor, eles estavam. Mas a manifestação daquela porta aberta não foi manifestação da vontade de Deus para que eles quebrassem a lei, para que eles fugissem de suas responsabilidades. Eles ficaram lá esperando, aguardando até que Deus desse uma direção. É assim que tem que ser com você. É assim que tem que ser. Agora, outras portas, elas estão abertas e você deve mergulhar nelas, mas com a orientação clara de Deus. Eu vou dar isso para vocês. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, eles fugirão do estranho, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Quando Jesus fala sobre oportunidade de relacionamento, tá bom? Oportunidade de buscar mais a Deus, oportunidade de entender um pouquinho mais dele, então ele diz: não perca essas oportunidades. Olha, vai ter uma vigília, olha, vai ter um tempo de estudo, vai ter um tempo de clamor, vai ter esse levantamento de coração de terça-feira. Não perca essas portas abertas de crescimento na tua vida. Essas portas você deve aproveitar todo o tempo. Mateus 7, 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram. Você viu a porta estreita? Passa pela porta estreita. Viu pela oportunidade, por mais difícil que ela seja, por mais complicado que ela seja, de ser vivida, mas existe uma oportunidade de intimidade com Deus. Essa porta é para ser aproveitada, é para entrar por ela. A porta da salvação do relacionamento é uma porta maravilhosa, mas é uma porta que assusta. Você vê, as pessoas param mais para pensar se entram na porta estreita do que na porta larga. As pessoas têm como costume de aproveitar a oportunidade do pecado. A porta está aberta, vou fazer. É porta larga. Diz assim, aproveita a porta estreita. Aproveita as oportunidades de testemunhar, de fazer o que é certo, de devolver o troco que foi dado errado. É uma oportunidade, é porta aberta para testemunhar, uma porta aberta para evangelizar. Não perde a porta, evangeliza, fala de Jesus, dá um conselho, mas fazer o que é bom, né? Fazer o que é certo, assusta as pessoas. Tira do teu pensamento, tira do teu coração aquela ideia de se eu fizer deu certo,
se eu testemunhar demais, se eu me apresentar como crente, vão me ver como tolo, como bobo, como idiota. Muito bem. Outra versão diz assim: bate e a porta deve ser aberta. Todo que recebe, pede e recebe, que busca e encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Aqui é a expressão de oração. Quer ver porta se abrir, quer entender como é que a porta se abre, quer entender como é que a porta se fecha, ora, busque oração. Você recebe discernimento em algumas. Eu sei que existem momentos em que a coisa não está preta no branco, está meio cinza, você não sabe se é a porta de Deus, se a porta não é de Deus, se a porta está aberta, se a porta está fechada, se você está forçando a situação, mas essas situações só são esclarecidas em oração. É orando, Senhor, eu estou orando, eu quero saber se o Senhor é que vai abrir, se é o Senhor que abre essa porta, discernimento do céu. As coisas se tornam visíveis, vão batendo para que a porta se abra. E esse bater em Mateus é a expressão de oração, de clamor, de invocação. Deus, me mostra, me explica. Eu peço que o Senhor me mostre. Deus, então, vai explicar o teu coração, Deus vai revelar o teu coração. Vai usar pessoas para te explicar se não é porta de Deus, se é porta de Deus. Deus vai explicar pela ação do Espírito. Paulo, ele bate numa porta, ele bate na outra, de repente ele sonha com Macedônia. É isso que Deus quer. Essas portas que estão sendo fechadas é porque Deus quer que eu vá para a Macedônia. Deus vai abrir portas para a ação do Espírito. Deus vai abrir portas ou fechar portas para o coração humilde, que não faz pela própria força, que não faz porque se acha direito de fazer. Não, Deus, eu não vou fazer só porque eu tenho direito. Eu só vou fazer se for porta que o Senhor abriu. Deus vai abrir portas através da comunhão, através da ajuda uns dos outros. Então hoje você deve pedir para que portas sejam abertas. E eu sei que todo mundo gosta dessa administração de Deus. Abre porta, mas você também deve pedir: Deus, fecha aquela porta que não é tua. Fecha aquilo que não é do teu agrado. Porque da mesma maneira que a gente tem prazer em clamar: Senhor, abre porta, nós devemos ter coragem de dizer: fecha aquelas que não te agradam. Se tu tens a chave de Davi, então abre portas que vão ser bênção para jornadas novas e bonitas para mim. Mas, Senhor, fecha qualquer porta que seja porta de destruição na minha vida. Você pode pedir por você, por tua família, por teus filhos e filhas, por netos. Você pode pedir hoje: Senhor, abre portas para eles, mas abre portas que sejam bênção, e fecha portas que sejam portas de destruição. E nos dá entendimento, nos dá, Senhor, compreensão do que é porta sua e do que não é porta sua. Nos dá entendimento daquela porta que foi aberta, mas não é tempo da gente atravessar, como Paulo não atravessou as portas da prisão só porque elas estavam abertas, mas o Senhor deu compreensão ao coração dele. Então pede desculpas: Senhor, eu quero, além de ver portas abertas ou fechadas, eu quero ter o coração em paz para as portas que foram fechadas pelo Senhor. Mas eu quero ter discernimento, Senhor. Aquelas portas que foram abertas eu não devo atravessar, ou aquelas que estão fechadas, mas eu devo continuar batendo, até que elas não se abrirem no tempo do Senhor. Aceite que Deus diga não, mas aceite que Deus diga espera. Aceite que Ele me dê a chave e diga: vai, eu vou abrir para você, mas eu tenho algumas coisas para fazer, alguns exercícios para cumprir nessa terra. Então aceite os desafios do Senhor. Portas vão ser abertas. Quando elas se abrirem, entenda também: a porta não se abre e olha, caiu de mão beijada. Não, a porta se abre, é o começo de uma jornada. Tem muito trabalho para você toda vez que uma porta do Senhor se abre. Tem muita responsabilidade diante de todo homem de Deus que recebe o abrir de uma porta do Senhor. Mas existe também muito juízo daquele que força a porta que o Senhor não quer que seja aberta. Misericórdia eu peço sobre todos nós, para que a gente pare de olhar para as portas que o Senhor quer manter fechadas, mas que a gente deseje atravessar as portas que o Senhor tem que abrir para nós. Amém? Feche os teus olhos. Eu vou fazer algumas perguntas. Você está tentando abrir alguma porta? Você já sabe se essa porta é
Você não sabe. Você não sabe se é da vontade de Deus ou não. Entrega o abrir e fechar essa porta para o Senhor. Diz para Ele: Deus, se o Senhor quer ela fechada, eu vou aceitar. Mas se é só uma questão de tempo, o Senhor quer abrir ela mais para frente, então me mostra, porque eu vou continuar batendo, 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 até que ela se abra. Você abriu uma porta que você não devia ter aberto? Olha, eu estou correndo porque eu abri uma porta que eu não devia ter aberto. Não, olha, fala do Senhor, eu quero voltar atrás. Eu quero retroceder, eu quero sair por essa porta, eu quero que o Senhor fechar e tirar as consequências de perto de mim. Talvez não foi você que abriu a porta, mas você está junto, né? Talvez foi teu esposo ou tua esposa abriu a porta e vocês estão juntos agora. Pede misericórdia ao Senhor, Senhor, fecha essa porta. E você que tem visto muitas portas espirituais se abrirem. Você é alguém que percebe que Deus está te dando oportunidades para ministrar, oportunidades para ensinar, oportunidades para evangelizar, mas você não está aproveitando as portas abertas do Senhor. Peça a misericórdia, Senhor, eu quero aproveitar as portas espirituais, as portas de testemunho, de evangelismo. Talvez todos os dias você se encontre com 10, 15, 20 pessoas que não conhecem a Jesus, todos dispostos a te ouvir, e você está deixando essa porta fechada. Talvez a tua família tenha deixado você dar uma palavra em dias festivos, Natal, aniversário, Páscoa, mas você tem mantido essa porta fechada. Em vez de ler um trecho da Bíblia, em vez de fazer uma oração, você retrocede. Então, Senhor, misericórdia, eu quero entrar pelas portas funcionarem. Quero aproveitar estas oportunidades. Queremos orar com você. Orar com você que não sabe se a porta é de Deus ou não é de Deus. Orar por você que está desistindo já, está cansado de bater, mas você acredita que essa é uma porta do Senhor. Só pergunta para ele se ele não tem demorando. Eu quero entrar pelas portas que o Senhor tem para mim. Queremos pedir misericórdia para todo aquele que abriu porta que não deveria ter aberto. Agora está trilhando um caminho de dificuldade, caminho de peso. Em nome de Senhor, fecha essa porta. E livra teu filho, livra tua filha das consequências. Você que está vendo um amigo seu, um querido seu, você sabe que ele abriu uma porta que ele não devia ter aberto. Ou pior, essa porta foi aberta por Satanás. E ele está entrando pela porta larga, espaçoso caminho, mas é caminho que leva à destruição. Nós vamos pedir misericórdia para ele, misericórdia para ela. Quero chamar os ministros que estão presentes aqui, por favor.